Olá, meu querido aluno, minha querida aluna que faz discursiva de história, comigo no Pré-UERJ Maricá. Nessa quarta-feira, dia 17, nós vamos ter a nossa terceira aula discursiva. A primeira foi dia 3, segunda dia 10, todas no YouTube, e nessa quarta, 17, a terceira. O que eu quero conversar contigo? Eu dou aula há 32 anos. Dei aula na UERJ, no século XX, história ao vivo. Já fiz vestibular da UERJ, 2009. Fiquei em primeiro lugar em pedagogia. O que eu te digo é que agora é um outro estudo. Para a discursiva, a gente tem que ter conteúdo, ou seja, estudar toda a matéria de idade moderna até contemporânea, basicamente do século XV ao XXI. Mas não é só ter conteúdo, é aprender a escrever. Discursiva vem de discursar. Então nós temos que discursar no papel. É necessário um outro tipo de ensino, um outro tipo de professor, um outro tipo de aluno. Por isso que nós começamos em julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até a prova, em dezembro. E aí eu preciso que a gente seja uma família, que você faça discursivo em casa, traga para a aula, que a gente corrija, que você conheça o que é verbo de comando, o que é verbo de execução, saiba escrever um texto com início, meio e fim. É totalmente diferente de uma aula tradicional passiva, onde o aluno fica só sentado, ouvindo. A aula discursiva é uma aula onde o aluno tem que ser ativo. O professor tem que ser experiente, mas não é dono do saber. O professor hoje em dia, com a internet, o que o professor é? É um motivador, um explicador, um orientador. Por isso que a aula ao vivo é muito mais importante. Porque você está lá comigo, abre o microfone no Meet e conversa, lê, entona, eu contextualizo. Então, assista a aula ao vivo. É claro que tem gravação. Sim, porque às vezes você tem um problema de trabalho, de saúde, de vida. Mas isso não é o ideal. O ideal sempre é assistir ao vivo. Faltar uma vez ou outra, tudo bem, acontece. Mas tenta assistir ao vivo, que isso vai te aprovar. São 22 semanas de julho até dezembro. Nós vamos ainda na terceira. Então você tem que ter um compromisso consigo mesmo. Toda quarta-feira, 19h30. E quando acordar, fazer discursiva. Antes de almoçar, fazer discursiva. Antes de dormir, fazer discursiva. Antes de namorar, fazer discursiva. Antes de orar, fazer discursiva. Você tem que criar uma prática discursiva, como se fosse uma academia. Eu trabalho com isso há muitos anos. O Pré-UERJ Maricá é o maior Pré-UERJ público e gratuito do Rio de Janeiro. O que mais aprova. E nós de história, as carreiras que fazem história, direito, psicologia, pedagogia, enfim, todas, nós somos campeões. Nós merecemos essa vaga, com cota ou sem cota, negro ou branco, sendo de escola pública. Então, tem que ter método. Se você se habituar a assistir a gravação, você vai perder a riqueza da aula ao vivo. Pensa nisso. William Campos, até a vitória!